Garotas que deram a chance ao cara legal como foi. Ele era adorável. Eu o conheci quando estava fazendo aulas de arte em uma faculdade. Ela estava fazendo a aula como segunda matéria, pois precisava de mais qualificações para ir para a universidade. Tivemos um lindo primeiro ano juntos. Conheci sua família e eles também eram pessoas muito simpáticas. Até que ela reprovou no exame. E eu não. Quando ela obteve seus resultados ao mesmo tempo que eu, ele ficou balístico e disse com raiva: porque eu sempre tenho que me contentar com a segunda escolha. E eu disse que isso não é verdade, mas eu não tive tempo de terminar o que eu ia dizer. Ela interrompeu com: não pense que você era sequer minha segunda escolha. Você estava apenas disponível e não é de se admirar porque você é defeituoso para que eu pudesse ter certeza de que ninguém iria tentar levá-lo para longe de mim. Eu tenho uma deficiência. E ela era um bastardinho maldito ciumento por baixo daquele exterior legal. E um pouco mais de detalhes. Se você estiver interessado em um pouco mais. Sou profundamente surdo desde o nascimento. Uso aparelhos auditivos agora. Mas eles são apenas para aumentar a pequena capacidade que tenho de ouvir alguns sons e minha principal comunicação fora da internet é a leitura labial e a BSL. É por isso que minha pontuação, escrita e às vezes a gramática podem ser difíceis de ler. Tenho que me lembrar de todas as regras com muito tempo de prontidão auditiva. Ver quando as pessoas naturalmente pausam na fala. Meu cérebro ainda está tentando alcançar essa forma labial. Então vírgulas e coisas são pequenas adições curiosas para mim. Mas eu tento. E aprecio qualquer comentário direto se eu fiz algo totalmente ilegível, ou se eu transformei um bom ponto em uma confusão de má pontuação. Agora, um pouco mais sobre a situação. Acho que ela era uma pessoa profundamente competitiva. Mais do que eu pensava. Ela me escondeu por um ano porque de qualquer forma ele não me considerava uma pessoa competitiva. Ela estava apenas fazendo as aulas de arte para a qualificação acrescentar aquelas que ele precisava para seu assunto escolhido. Então de repente ela reprovou. E eu de todas as pessoas passei. Talvez para ele eu tenha ido naquele instante de namorada, deficiente, passivo e sem ameaça sua autoestima, para vencedor da prova e ameaça total. De qualquer forma, ela me ensinou algo sobre como as pessoas podem ser enganosas e um pouco sobre atitudes em relação à deficiência. E um pouco sobre relacionamentos. Ele foi para a universidade. Não foi sua primeira escolha de universidade, mas então, ele não tinha as notas para isso. Ele parecia ótimo. Nós nos demos bem. E trabalhamos através de alguns problemas iniciais. Ele me ignorou por dias de cada vez para jogar videogames com seus amigos. Nem mesmo um texto de oi ou desculpe. Estou ocupado. A mãe dele foi diagnosticada com câncer há cerca de um ano. E eu me mudei com ela para poder passar o máximo de tempo possível com ela e apoiá-lo. Pois ela era terminal. 8 meses depois que ela faleceu, um amigo meu encontrou seu perfil no aplicativo de encontros que conhecemos, atualmente ativo com uma assinatura paga. O mesmo perfil exato com que o conheci. Quando confrontado, ele disse que estava apenas tentando fazer amigos. E que eu não podia contar isso como trapaça porque ninguém nunca lhe enviava mensagens de volta. Tentamos resolver as coisas. Mas ele foi encontrado um mês depois no mesmo site de encontros, pelo mesmo amigo. Gostaria de poder dizer que esse foi o fim, mas dei-lhe outra oportunidade. No ano seguinte, ele se tornou o homem mais odioso e miserável que eu já conheci e não consegui mais lidar com isso mentalmente. Eu me mudei. Eu estava saindo de uma série de relacionamentos muito ruins, tóxicos e abusivos. Então prometi a mim mesmo que tentaria encontrar um cara legal para namorar. Bem, eu tive um primeiro encontro com esse cara. Vamos chamá-lo de Tim. Foi um ótimo encontro. Ele foi legal e nós tivemos ótimas conversas. Eu não senti nenhuma química imediata, mas também não estava acostumado a sair com caras que não fossem maus caras descarados. Então imaginei que era por isso que não senti uma conexão imediata. Eu disse a mim mesma que sairia mais um encontro com ela e veria se a conexão crescia de alguma forma. Então saímos em um segundo encontro uma semana depois. Foi um encontro curto. Tivemos um jantar cedo. E eu estava de volta em casa 90 minutos depois que ele me pegou para me levar para jantar. Novamente. Sem faíscas. Mas ele foi legal e não foi um encontro ruim. Então eu disse a mim mesma que queria mais um encontro com ela e que esse seria o fator decisivo. Eu ainda estava lutando na minha cabeça com a ideia de que eu não estava atraída por ela e porque ele não era um cara mau e talvez eu estivesse apenas com medo de caras legais. Bem, no nosso terceiro encontro, ele me pediu para morar com ela. Ofereceu-se para me colocar em seu plano de saúde. Eu não tinha seguro na época.
e me disse que me amava. Disse-lhe muito gentilmente que ele era um grande cara, mas ele estava claramente mais investido do que eu, e que não era justo para ele, que ele merecia estar com alguém que se sentisse igualmente atraído por ele. Na época, ele era cordial, mas confuso, e nós nos separamos. No dia seguinte, ele publicou uma longa reclamação no Facebook sobre como os caras legais terminam por último. As garotas só querem sair com os caras maus. Ele abriu seu coração e sua casa para esta garota ingrata só para ser esbofeteado com uma rejeição. Ele o deixou por alguns dias, e depois me bloqueou. Os autoproclamados caras legais quase nunca o são. Se você é realmente uma pessoa legal, não precisa fazer propaganda. Então há caras legais que realmente são legais, mas de uma forma prepotente. Nenhuma garota com quem vale a pena estar por muito tempo quer ser adorada. Eu acabei casando com um cara realmente simpático. Ele me fez rir. Ele tinha sua própria vida e não esperava que eu fosse o mundo inteiro dele, ou que eu mudasse minha vida por ele. Ele não brincava. Ele ouviu o que eu tinha a dizer e não veio até mim com muitas suposições sobre quem eu deveria ser. Ele olha por mim, mas sabe que eu posso olhar por mim mesmo muito bem. Ele é gentil e eu nunca conheci uma pessoa que não gostasse dele. Ele não faz propaganda de sua bondade porque não há necessidade. Faria tanto sentido quanto a própria publicidade ao sol. Quase dei uma chance ao cara legal, mas depois que ela apareceu na minha casa sem ser convidado e fez meu pai ficar super irritado. Tinha uma regra estrita de não permitir meninos até eu chegar aos 18 anos. Eu tinha 15 anos na época. Eu desisti. Ele me implorou para dar-lhe uma chance porque ambos gostávamos do World of Warcraft. E foi isso. Ainda bem que eu desisti porque a perseguição, os toques inadequados nas coxas do almoço, as conversas assustadoras sobre o que ele queria me fazer, tentando me convencer a sair sorrateiramente no meio da noite para vê-lo, e etc., me aterrorizavam absolutamente. Já não o vejo há algum tempo, mas sinceramente ainda tenho medo de ficar sozinho naquele condado. Tenho um BF agora que não faz isso, mas nunca vou visitar meus pais sem ela. Eu fico na casa deles sozinho. Agora tenho 23 anos e ainda me preocupo. No início eu achei muito inteligente, mas depois de namorar por um tempo e dormir juntos, ela passou a ser um misógino, palavra que eu já conhecia. Tentei controlar minhas escolhas em comida, vestuário, amigo, postura política, tudo. E quando eu terminei as coisas, ele continuou a compartilhar com seus amigos, que também eram meus novos amigos naquela época, todas as coisas que eu compartilhava com ela em confiança enquanto namorávamos. E quando eu finalmente o bloqueei de tudo, ele tentou revelar coisas em conversas de grupo de classe onde nossos colegas de classe, fora do círculo de amigos, eram membros. Foi a pior experiência de namoro que eu já tive e ele nem mesmo era bonito. Escusado será dizer que eu nunca mais vou me entregar a casos de caridade. Tivemos uma coisa desordenada e volátil, que se prolongou por muito tempo. Ele me traiu, assim como as várias garotas com quem ele namorou a seguir. Depois eu me mudei, desenvolvi uma linha dura e independente, e me tornei um motivador de carreira, enquanto ele se casou com uma de minhas melhores amigas. Eles estão juntos há 10 anos, casados há cerca de 6 e têm um bebê arco-íris. Ela parece ter se formado e todos nós jantamos uma vez por mês, mais ou menos. Eu também estava com um rapaz genuinamente simpático em algum momento. Uma série infeliz de circunstâncias da vida na época nos impediu de fazer oficialmente uma viagem e ele ficou com outra garota que acabou grávida de um mês em seu relacionamento. Eles se casaram e têm 3 filhos. De todas as pessoas com quem eu estava, ele era o único com quem eu teria considerado um futuro. Independentemente de quantas vezes eu disse que não estava interessado em um relacionamento, ele continuou fazendo movimentos e flertando, dizendo-me que queria passar o resto de sua vida comigo e que éramos almas gêmeas. Ele me disse que estava tendo uma vida doméstica difícil e que eu era a única no mundo que não o achava assustador pela sua aparência ou que desistiria dele. Ninguém nunca disse que ele era feio. Ele perguntava constantemente se ele era bonito ou não, e não era nada mal visto, apenas carente de algumas habilidades de higiene como usar desodorante e tomar banho regularmente, e cuidados dentários. Ele parecia realmente inseguro sobre a maneira como olhava, ao ponto de a insegurança se tornar a coisa mais perceptível sobre a maneira como se carregava. Nenhuma quantidade de elogios ou tranquilidade o acalmaria. Eu apareci para seus jogos de futebol e apresentações para apoiá-lo, e ela nunca apareceu para minhas jogadas ou terminou pequenas tarefas que eu lhe pedi, como amigo, que completasse. Sempre que se dirigia a ele,
Ellie se quebrava e dizia que era a pior pessoa do mundo e que morreria por mim. Ela eventualmente parava de falar comigo e passava para outra pessoa. Acho sinceramente que Ellie precisava de mais atenção e amor de seus pais e estava usando o desejo de uma namorada para preencher a lacuna emocional. Eu me sinto mal por Ellie, mas estou feliz por ter alguma distância. Há muito tempo, na época dos mitos e lendas, quando antigos heróis ainda vagueavam pela terra e antes da Atlântida ser puxada para o mar, eu era o cara legal. Eu era o cara legal que tinha 100 libras acima do peso, que usava botas de caminhada para sua escola suburbana, e as emparelhava com calções de carga e jaquetas pesadas. Eu era o cara legal que não tinha habilidades sociais porque passava todo o meu tempo sozinho observando o anime e lendo Dragonlance. É importante para mim falar com qualquer pessoa que esteja além deste fio que possa estar desejando o mesmo que eu, que uma garota simplesmente me dê uma chance. Não é assim que funciona. O Hyperborean Andere. Não é assim que nunca funcionou. Nem como funcionará, e quanto mais cedo você perceber isso, mais cedo você poderá começar a tomar medidas para ter uma vida social normal. Se você é qualquer coisa como eu era, você preenche sua falta de habilidades sociais da vida real com as interações sociais que você absorve da ficção. O cara é rejeitado no início, mas tem que conquistá-la. Ou ela não sabe que o cara existe, e ela tem que realizar algum grande gesto para atrair sua atenção. Ou ela não está interessada, e por isso ele tem que convencê-la a dar-lhe uma chance. Estes tropos se sentem reais, porque são jogados repetidamente na tela e na página. Mas eles são como o tropo de um solitário mestre espadachim que derrota uma horda de inimigos com nada mais que habilidade bruta e uma cana de bambu. Na vida real, sabemos que ele seria obedecido em segundos e seria chicoteado no rim por algum duende estúpido, mas adoramos o drama disso. Então damos-lhe um passe. A questão é que o resto da sociedade já entende isto sobre os gestos românticos na ficção. Eles instintivamente sabem que estas coisas são bonitas em uma história, mas são tão falsas quanto o espadachim solitário. São pessoas como nós que são sugadas para a ilusão. Sem experiência direta com o que é real nas relações humanas normais, nós tentamos reencenar o que vimos funcionar em todas as histórias que vimos, lemos e ouvimos. É lógico, de certa forma, se você considerarmos isso do nosso ponto de vista. Um filósofo poderia chamar isso de algo como uma situação de caverna de Platão. Pessoas como nós estão observando as sombras dançando na parede, e tentando interpretar o mundo exterior através delas. Não importa realmente como ou por que chegamos a esse lugar. A questão é que estes tropos não são reais, e nunca serão. Se uma garota não está interessada em você, ela nunca estará interessada em você. Você não pode mudar isso. Não tente. Tentar mudá-la de ideia ou convencê-la ou fazer com que ela lhe dê uma chance são ações exageradas e podem, de fato, assustá-la. Não é normal. E não está tudo bem.